Hoje nós vamos ter um pão caseiro fofinho e muito fácil de fazer. Mas antes de começar essa receita, não esquece, se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação, que é para não perder nenhuma receita. O seu like, o seu comentário é muito importante, porque aí eu sei que você está aqui comigo. E agora, vamos para a cozinha? Você vai precisar de 1,5 colher de sopa de fermento biológico seco, 4 colheres de sopa de açúcar. Separa 5 xícaras de farinha de trigo, mas agora coloca mais ou menos meia xícara de farinha. E essa farinha é sem fermento e a medida da xícara é de 240 ml. E também 1,5 xícara de água morna. Eu aqueci essa água por 10 segundos no micro-ondas, mas se você tiver dúvida, você pode usar a água em temperatura ambiente. Cuidado para não usar a água muito quente, senão queima o fermento e depois o pão não cresce. E agora tem que misturar bem esses ingredientes até o fermento começar a agir. Você vai perceber que ele vai começar a borbulhar. Feito isso, pega mais 1 xícara de farinha de trigo. Não se preocupe com a quantidade, não tem problema se for um pouquinho a mais ou a menos. Pega também meia xícara de óleo, 1 colher de sobremesa de sal, 2 ovos inteiros, mas primeiro bate esses ovos, e esses ovos têm que estar em temperatura ambiente. Mistura bem até essa farinha desaparecer da massa. Agora já pode colocar o restante de farinha de trigo. Tem que colocar a mão na massa, mas se você tem uma batedeira que aguenta massas pesadas, você pode usar a sua batedeira, que vai dar certo também. Depois de misturar bem a massa, eu percebi que ela ficou um pouco mole. Isso pode acontecer se os ovos forem muito grandes, então você vai precisar de mais um pouquinho de farinha de trigo. Olha só como ela está muito mole, ela gruda muito nas minhas mãos. Então eu separei mais meia xícara de farinha de trigo, mas eu não vou colocar toda essa farinha de uma vez porque pode ser que eu perca o ponto da massa. Coloquei mais ou menos 2 colheres de sopa, vou misturar. Se for necessário, coloco mais um pouquinho de farinha. E você faz isso aí na sua casa também. Se achar necessário, coloque mais um pouco de farinha de trigo, mas pode acontecer de você nem precisar colocar mais farinha na sua massa. Depois de mais ou menos 2 minutos trabalhando com a massa na tigela, ela ficou assim, bem lisinha, bem macia. Ela ainda gruda um pouco nas mãos, mas não é uma massa mole como estava antes. Não precisa sovar a massa na mesa, se quiser também pode, mas é uma massa um pouco mais mole, ela vai grudar bastante. Acho mais fácil mexer assim na tigela. E agora ela tem que descansar por pelo menos 40 minutos. Depois de 40 minutos, dá uma olhada nessa massa como ficou bonita. Ela cresceu bastante. E agora vem a parte que eu mais gosto, que é de tirar o ar da massa. Então você só vai puxar a massa de um lado para o outro com as pontas dos dedos, até a massa perder todo o ar e voltar ao início de fermentação. Eu dividi a massa em 2 partes e cada pão pesou em média 580 gramas. Agora é só colocar um pouco de farinha sobre a mesa e abrir a massa com a ajuda de um rolo. Essa é uma massa um pouco mais mole, talvez você não vai conseguir usar o cilindro. E essa massa não tem um padrão, você pode abrir bem grossa ou pode deixar a massa bem fininha, pode fazer pãezinhos, pode fazer de qualquer jeito que dá certo. Eu deixei a minha massa um pouco mais grossa e agora é só fechar bem o começo da massa e enrolar formando um caracol. Vai ajeitando para o pão ficar bem retinho.
Como a minha massa está um pouco grossa, eu afinei o final da massa com as pontas dos dedos, só para ficar mais fina e o pão ficar retinho depois. Prontinho, o pão já está pronto. E com a outra parte da massa eu fiz a mesma coisa. Eu abri com um rolo, colocando farinha sobre a mesa. Se estiver grudando demais, é só ir colocando farinha. Mas não coloca muito, coloca um pouquinho de farinha e vai puxando com o rolo. Depois, enrola formando um caracol. Depois de enrolar o segundo pão, só falta pegar a forma, que tem que estar untada com bastante manteiga e também farinha de trigo. A medida da minha forma é de 20 cm de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. E é uma forma para pão de forma, mas você pode usar qualquer forma que você tem na sua casa. Vai dar certo do mesmo jeito. E é só colocar a massa na forma. Ah, e uma dica importante, a parte final da massa fica para baixo, para o fundo da forma. Arruma direitinho e depois dá um apertãozinho assim, o pão vai ficar bem acomodado na forma e fica bem retinho depois. Deixe descansar mais 20 minutos ou até que dobre de tamanho. Aqui em casa se passou um pouco mais de 20 minutos. E olha como cresceu mais uma vez. E no forno ainda cresce mais. Não vou passar nada sobre os pães, porque a ideia é fazer um pão bem simples. Mas se quiser pode passar uma gema com 2 colheres de leite e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E depois de 40 minutos, olha só como esse pão ficou bonito. E eu tirei os meus pães da forma ainda quentes. E agora é hora de ver como esse pão ficou por dentro de verdade. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um pão econômico porque não usa leite, não usa manteiga, rende bastante, são 2 pães grandes e olha a maciez dessa massa. É um pão que realmente dá vontade de ficar comendo assim, ó, de pedacinho, de tão macio e tão fofinho. Viu só como é fácil fazer um pãozinho caseiro aí na sua casa, gostoso, quentinho, não dá trabalho nenhum? Então, ó, se você fizer, não esquece de me contar o que você achou. Se quiser me mandar foto, é no Instagram, @gordicesdateca. E eu vou adorar ver suas fotos, saber tudo que você tem pra me contar aí sobre essa receita. Eu fico sempre muito feliz. Gratidão por ter ficado comigo até aqui. Obrigado por estar sempre comigo até aqui também, né? O pessoal tá sempre aqui comigo. Tô sempre acompanhando, viu, gente? Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu tô sempre vendo que vocês estão aqui comigo. Pessoal que tá chegando agora, seja muito bem-vindo também. Beijo no coração, fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo.